Olá, eu sou o Neyton, sou autor do programa NotaServe, que faz notas de serviço, e nesse vídeo quero mostrar como calcular a cota vermelha, que é a diferença entre a cota do grade e a cota do terreno natural. Para você fazer isso, primeiramente você tem que instalar o programa, obviamente. Então você vai lá na minha página, tbn2net.com, e vai encontrar o NotaServe. Você pode digitar aqui diretamente NotaServe no endereço, né? E vai aparecer direto o programa. O NotaServe ele faz parte do TBN2C3D, que é esse pacote que está aqui. Tá? O TBN2C3D é um pacote de plugins e dentro dele tem 30 plugins. Tá? Para você utilizar dentro do Civil 3D. E o NotaServe é um deles, está bem aqui embaixo. Tá? Tem uma série de outros plugins aqui, daí você pode clicar em cada um deles para ver o que acontece. Você não precisa baixar todos separadamente, porque todos vêm dentro do pacote do TBN2C3D, tá certo? Então é só baixar ele aqui clicando download e pronto. Aí depois que você baixou, você vai fazer a instalação, que quando você olha lá na pastinha do programa, quando você descompacta ele, vai ter uma ajudazinha explicando como que instala, tá? Então não é para ter dúvida, é só abrir esse leia-me que tem aqui, ó, e ele vai dizer exatamente o que você tem que fazer para instalar, tá certo? Então tá, voltando aqui no Civil 3D, então eu tenho que ter aqui um alinhamento, tem que ter ali um corredor, né? Então a superfície, aqui já tem até o quadro de volumes e tal, mas o que eu quero mostrar aqui é a nota de serviço com a cota vermelha. Então eu vou chamar nota serve na linha de comando, vou selecionar o alinhamento da onde eu quero tirar a nota, ele vai validar a licença, né, no caso. Então aqui eu vou informar você vai informar o seu endereço no site, tá? Vai ter que fazer esse login. Depois que ele fizer o login, ele vai te dizer aqui que a licença foi validada. Então, se você criou uma licença demonstrativa, ele vai inicializar ela nesse momento. E daí vai aparecer a tela principal do programa. A tela principal é essa daqui, onde você vai escolher aqui então as informações que você precisa, tá? E aqui você vai fazer as configurações de quais estacas devem aparecer. No caso eu falei que eu queria cota vermelha, então eu vou mostrar aqui algo bem simples que está relacionado ao perfil. Aí eu vou adicionar primeiro aqui umas linhas para ele escrever um cabeçalho, né? Aí eu vou dizer assim, alinhamento, no alinhamento eu quero estaca. Tá? Estaca, quero a coordenada leste, norte. Tá vendo por que tem a linha do cabeçalho aqui? Para ele escrever o nome da coluna. Aí eu vou pedir o nome aqui no perfil, né, o grade na estaca. Ou melhor, a elevação na estaca, né, porque o grade seria o percentual lá, né, a declividade. Então, elevação. No caso, eu quero do grade. Então, eu tenho que dizer para ele aqui que é o do grade e não do terreno. E aqui eu vou mudar o nome dessa coluna para grade. E se eu der dois cliques aqui em cima, ó, é como se fosse lá no Excel, a coluna A, B, C, D. Essa daqui eu vou dar outro nome para ela, eu vou chamar de grade. Tá? E vou adicionar mais uma coluna. E veja que agora eu vou colocar aqui terreno. Quando eu coloco terreno, eu tenho que dizer aqui que é o terreno. E tem que ter esse perfil aqui já criado dentro do alinhamento. Tá? E também vou renomear aqui para terreno. E ok, você já vai entender por que eu renomeio lá em cima, porque depois fica mais fácil. A cota vermelha ela é uma expressão, então você vai vir aqui, expressões, e dentro dessas expressões você vai colocar uma expressão que calcula a cota vermelha, que vai ser, por exemplo, cota do terreno, aí você dá dois cliques, menos dois cliques e apareceu aqui grade, tá certo? E daí aqui você pode colocar cota vermelha. Então, por que renomear aqui em cima? Ó? Veja só, se eu colocar mais uma coluna aqui, ó, tá vendo que ele coloca expressões, depois expressões ponto 1, não pode repetir o nome da coluna. E quando você vier aqui, ó, ele vai se referir à coluna pelo nome dela. Então, se aqui ainda estivesse escrito assim, elevação no grade ou no perfil,
você se confundiria, né? Então fica mais fácil quando você coloca aqui o que ele significa, né? Então se eu colocasse lá elevação na estaca, veja como que ficaria na minha expressão, olha lá, elevação na estaca, mas da elevação de qual perfil? Né? Do grade. Então esta coluna aqui para você retirar, Ok, aqui eu tenho uma expressão em que ele vai calcular a cota vermelha. Agora eu preciso dizer para o programa em que estacas eu quero que ele faça esse levantamento. Nas estacas cheias? Sim. Nas intermediárias? Também. Nos pontos de geometria? Também. Início e fim de intervalo? Também. E daí você vai calculando, ó, PIs, o PI calculado, tal, geometria vertical, PCV, PTV, PIV, né? E você também tem que dizer quanto mede uma estaca cheia, no caso aqui eu estou dizendo que ela mede 100, mas poderia ser 20. E quanto mede uma estaca intermediária? 5 talvez, né? Então você tem que informar esses parâmetros. Aí um jeito fácil de saber se vai dar certo é mandar executar. Ele vai salvar lá em algum lugar, vamos chamar aqui de teste, né? E ele vai gerar um arquivo em HTML. E daí aqui está gerada a nota. Só que faltou a gente aplicar uma formatação aqui. Tá vendo que ele colocou várias casas decimais e aqui ele escreveu o número direitinho? Então como é que você faz? Você vem aqui na coluna da cota vermelha e diz para ela, ó, eu vou formatar isso aqui como um double, que é um número, da mesma forma que eu faria aqui, ó, ele está formatando como um double. Sendo um double, eu coloco aqui separador, vírgula, 3 casas decimais e mostrar o zero. E mando executar novamente. Salvo no mesmo lugar. Quando ele processar, agora sim, está lá a cota vermelha calculada. Aí agora é só enfeitar aí a sua planilha, de modo que ele coloque aqui a estaca medindo apenas 20 metros, né? Daí você teria que mudar lá o Station Index do alinhamento, colocar a cota de bordo, tal, não sei o que, mas daí você pode olhar os outros vídeos do NotaServe que ele explica melhor essa questão da formatação da estaca, tá certo? É isso aí.